Na França, a escola é obrigatória a partir dos 3 anos. Como é feita a inscrição? Como é o cotidiano das crianças no maternal na França? E como é a integração dos alunos estrangeiros nas escolas da França? Você quer saber tudo isso? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou contar tudo em detalhes para você. Uma coisa que é bem confusa para os pais é quando é que eu devo inscrever a minha criança no maternal na França? Bom, o maternal começa aos 3 anos, mas e se a minha criança vai completar 3 anos no final do ano? Mas e se minha criança completa 3 anos no começo do ano? Quando é que eu devo inscrever o meu filho no maternal? A inscrição no maternal ela deve ser feita no ano que a criança completa 3 anos. Então, por exemplo, as crianças que nasceram em 2020, no ano de 2023, elas devem estar inscritas na escola. Então, não interessa se a criança nasceu em janeiro ou se ela nasceu em dezembro de 2020. Em 2023, no começo do ano, aí, já vão abrir as inscrições para as escolas, né? Para que vão começar em setembro. Então, você já deve inscrever o seu filho em alguma escola maternal. Acaba sendo uma coisa meio injusta se a gente for pensar assim, né? Porque as crianças que nasceram no começo do ano, elas já vão chegar na escola aí com quase, né? Com quase 4 anos, né? Com 3 anos e meio, já estão bem mais desenvolvidas do que as outras crianças que fazem aniversário no final do ano aí, né? Em outubro, novembro, dezembro. Não vão nem ter 3 anos ainda, né? E eu também acho injusto que se você tá assistindo esse vídeo aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, ó, já aproveita esse momento, faça sua inscrição, porque eu vou trazer aqui muito mais informações importantes para o seu cotidiano na França. Como eu disse, a escola maternal começa no ano que a criança completa 3 anos, mas também existe a possibilidade da criança começar um pouco antes. Mas isso aí vai depender da escola. Existem escolas aí, às vezes eles não vão completar a classe ali, né? Vai estar um pouco vazia, eles têm vagas para outras crianças. Então eles vão aceitar crianças que ainda não completaram 3 anos para ir até essas salas, se a criança tiver aí um desenvolvimento, for uma criança mais desenvolvida, né, já saindo das fraldas. Tem escolas que aceitam, né, que ainda esteja na fralda, tem escolas que não aceitam. Isso é uma polêmica aqui na França, que eu vou contar aqui mais ao longo desse vídeo, mas vai depender da criança, né, dos pais, se eles querem realmente isso, se a criança ela tá pronta para ir até a escola, né, porque entre a escola e a creche tem uma diferença aí, né, o ritmo não é o mesmo, então não são todas as crianças que vão estar prontas para esse ritmo aí. Então vai depender da escola, se eles têm a vaga, vai depender da criança e vai depender de você, o que você quer pro seu filho. Existem também escolas que têm a chamada toute petite section. Então, são para crianças a partir de 2 anos, mas já é escola, né, a partir de 2 anos, mas é uma classe que não existe aí em todas as escolas, né, como o ensino ele é obrigatório só a partir dos 3 anos, tem escolas que vão ter essas salas aí para toute petite section, ou então você pode inscrever o seu filho na classe dos 3 anos, se tiver vaga aí, né, como eu já expliquei no começo desse vídeo. Mas, geralmente, o que é mais comum mesmo é que as crianças até os 3 anos, aí, até entrarem na escola, né, no ano que eles vão entrar na escola, eles fiquem com as babás ou nas creches mesmo. E vamos falar um pouco da inscrição, um assunto aí bem que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Como fazer a inscrição para a escola maternal na França? Você não deve ir diretamente até a escola com todos os documentos, chega até a escola e vai fazer a sua inscrição. Não funciona assim. Você deve pegar todos os documentos que você precisa, você tem que, né, dar uma olhada no site da prefeitura do local onde você mora, ver quais são os documentos, levar todos esses documentos até a mairie de onde você mora. Lá eles vão processar esses documentos, eles vão ver qual é a escola mais próxima, geograficamente mais próxima ali de onde você mora, e vão te dar ali uma ficha para você ir até essa escola fazer a inscrição. Ou seja, as escolas públicas na França não é você que vai escolher qual escola pública você vai colocar o seu filho. Se tem uma escola pública ali próxima da sua casa que a mairie designou que você tem que fazer a sua inscrição ali, você tem que fazer a sua inscrição ali. Se você não quiser, você precisa mandar uma justificativa, né? Você tem que mandar um documento, fazer um pedido e justificar por que você não quer aquela escola ali. Não é só porque, eu não quero, porque eu não quero não é justificativa. Você precisa ter aí uma justificativa séria, né? Ou talvez você vai mudar de local, talvez seu filho tenha alguma necessidade especial que essa escola não vai atender, enfim, vai depender aí do caso. Então, como eu falei, né, algumas crianças precisam de atendimentos especiais aí, né, crianças, por exemplo, às vezes crianças autistas ou crianças que têm algum problema cognitivo, eles precisam de uma classe especial aí, né, eles não vão ficar em uma classe, por exemplo, as classes são grandes na França, geralmente tem 30 alunos, no máximo, 20, 30 alunos. Então, existem crianças aí que precisam de uma atenção especial que não vão se adaptar nessas grandes salas. Existem escolas que têm aí locais especializados para crianças que precisam de um ambiente mais, um ambiente menor ali, ter um acompanhamento mais específico. Então, nesse caso aí, se você for até a mairie, eles vão, né, te designar para outra escola que possa melhor acompanhar o seu filho. Apesar das escolas na França serem inclusivas, né, crianças aí com necessidades
especiais, elas podem entrar no ensino público normal na França. Existem crianças que precisam, né, como eu falei, de um acompanhamento mais específico. Então, talvez, dependendo do caso, isso aí vai depender do caso, né, do médico, do caso da criança, da escola, enfim. É todo um conjunto de coisas aí que vão definir qual é a escola que vai ser melhor para o seu filho. Se você se interessa por esse assunto, deixa um like aqui, dá um comentário no final desse vídeo para eu poder saber que esse assunto interessa a você. E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a inclusão nas escolas aí, como acontece, né, as classes especiais e as formas de ensino especial que existem nas escolas da França. Então deixa aqui nos comentários desse vídeo para eu ficar sabendo. Além das escolas públicas, existem as escolas particulares também, que você pode inscrever o seu filho, caso você deseje. Você não é obrigado a seguir o ensino público na França. Você precisa inscrever a sua criança quando ela tiver os 3 anos, mas você não é obrigado a se inscrever aí no ensino público. Você pode ir até as escolas privadas. Nesse caso, das escolas particulares, você sim vai até a escola e você vai, né, pegar todas as informações, e a inscrição é feita diretamente com a escola. A MEI não tem nada com isso. E os documentos? Quais são os documentos necessários para fazer inscrição nas escolas na França? Geralmente, os documentos necessários vai ser aí, ó, a certidão de nascimento da criança, se ela não for nascida na França, né, a certidão traduzida junto com a certidão original, ou a carteira de vacinação, ou um documento que comprove ali que a criança tomou as vacinas necessárias, difteria, pólio, e tem uma outra vacina que eu esqueci, vou escrever ela aqui depois pra vocês. E como eu falei, pode ser a cópia da carteira de vacinação, ou se você não tiver, um médico aí que possa fazer um documento atestando que a criança recebeu todas as doses dessas vacinas que são obrigatórias. Geralmente as inscrições ficam abertas até junho, então você tem de janeiro até junho para fazer a inscrição do seu filho em uma escola maternal, mas é claro que todo ao longo do ano aí existem crianças novas que podem chegar na sala, então caso você se mude, né, a sua criança pode continuar estudando normalmente. Aliás, em caso de mudança, essa é uma das coisas principais que você deve ficar atento aí, uma das coisas principais, eu diria, para você correr atrás, na verdade, é da escola, que é uma coisa que pode demorar um pouco de tempo até você achar, até você fazer todo o processo. Então, quando você se mudar aí, a primeira coisa que você deve ter em mente é já procurar direto qual é a escola que o seu filho vai estudar. Uma dúvida constante que os pais têm em relação a vir do Brasil para a França é em relação ao ano letivo, né? Como eu falei, o ano letivo na França começa em setembro e vai até junho, e o ano letivo no Brasil começa geralmente em janeiro, fevereiro, né? Então tem essa diferença aí de meses, né? Como é que a criança faz, né? Ela vai perder um ano? Geralmente, quando as crianças são maiores, a gente fala, né? Elas podem acabar perdendo o ano. Eles fazem uma prova para ver o nível da criança, mas esse não é o caso do maternal, então não vai ser o caso desse vídeo aqui. Se vocês quiserem, também deixem nos comentários para eu explicar como funciona mais a escola primária, né? Ou o ensino médio na França. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar apenas do maternal. Então, quando as crianças são pequenas, é mais fácil. Não é uma estrutura tão rígida, né? Então, se a criança, por exemplo, sair do Brasil com 3 anos e chegar na França aqui com 4 anos, ela não vai ter perdido muita coisa, né? Tudo que ela não aprendeu aí, ela pode ir para a escola e ela vai acabar se acostumando, né? Na verdade, o maternal, esses 3 primeiros anos da criança no maternal na França, entre os 3 e os 6 anos, é mais um período de adaptação. Então, é a adaptação à rotina da escola, como funciona a escola, melhorar a sua expressão oral, né? Aprender a falar, né? Realmente ter domínio do idioma para começar a escrever. Isso é uma coisa muito importante para eles aqui. Então, se a criança, você chegar com seu filho do Brasil e ele não souber nada de francês, isso não vai ser problema nenhum para ele. Aliás, existem muitas crianças que chegam no maternal na França no primeiro ano, no segundo ano, que ainda não estão falando, falam muito pouco, ou ainda não estão falando. E elas vão acabar desenvolvendo isso aí, né, durante a escola, né? Vai ter todo aquele período ali com todas aquelas crianças, e eles vão desenvolver aí tudo isso na escola. Claro que você deve acompanhar para ver, né, se o desenvolvimento está compatível aí com a idade. Se você tiver alguma dúvida, você vai até o médico para ver, né, se existe algum problema aí na fala, ou se realmente faz parte do desenvolvimento normal. Outro ponto que gera muitas dúvidas, geralmente, é sobre o status migratório dos pais. Se os pais não estiverem legais na França, a criança tem direito a se inscrever na escola? Sim. É um direito da criança estudar aí, então não interessa se os pais estão ou não legais na França, ela vai ter o direito de se inscrever na escola e continuar os seus estudos. Aliás, quando você for inscrever seu filho na escola, não vai ter ninguém que vai pedir o seu visto, vai pedir o seu passaporte, pedir o seu visto para ver se você tá ali em situação regular na França. Eles não vão pedir nenhum documento que comprove o seu status migratório.
Então, o seu filho pode sim estudar na França sem nenhum problema, mesmo que você não esteja aí em situação regular no país. E vamos falar um pouco como funciona o maternal. Como eu falei para vocês, ele vai dos 3 aos 6 anos, então ele é dividido em 3 salas. No primeiro ano aí tem a petite section, então são as crianças pequenas, a primeira entrada delas aí na escola. É um ano aí mais flexível, existe a possibilidade, por exemplo, se você não quiser que seu filho fique em período integral, né, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, você pode deixar apenas meio período, é válido, aí você precisa pedir uma autorização, mas eles geralmente aceitam que a criança fique aí só por um período de tempo, né, para ela se adaptar. Nesse primeiro ano as crianças ainda são pequenas, pode ser que seu filho não esteja ainda desfraldado. Como eu falei no começo do vídeo também, existem escolas que vão aceitar que a criança ainda esteja com fralda, existem outras escolas que não vão aceitar que a criança esteja com fralda. É uma coisa um pouco polêmica, geralmente gera muito estresse dos pais essa entrada no maternal das crianças, porque elas precisam estar desfraldadas, né? Tem aquele estresse todo de desfraldar a criança o mais rápido possível. E existe, como eu falei, existem escolas que vão esperar o tempo da criança aí, mas existem escolas que não vão aceitar que a criança esteja no maternal de fralda. Geralmente, o que diz a lei é que a criança deve ser aceita na escola, pouco importa se ela esteja com fralda ou não. A partir de 3 anos, é obrigatório que a criança esteja na escola. Então, a escola deve aceitar, só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Já no segundo ano é a moyenne section, então a criança já está geralmente aí acostumada, né, com o ritmo da escola, já sabe o que esperar da escola, já vai começar aí a fazer algumas pinturas, né, começar um pouco de grafismo, né, aprender a segurar o lápis na mão, fazer algumas pinturas, mas não tem ainda nenhum tipo de alfabetização, é só conhecimento ali básico mesmo, a coordenação motora, treinar a coordenação motora fina, coordenação motora grossa, e depois tem o último ano do maternal, que é grande section, então o ano antes aí que das crianças irem para o primário. Nesse ano aí eles vão ter aí mais um conhecimento de letras, né? Vão ser apresentadas aí as letras, alguns números. Então a criança vai chegar até a classe preparatória do ensino fundamental, né? No primeiro ano do ensino fundamental, já conhecendo o alfabeto, né? Conhecendo as letras, reconhecendo letras e números, mas ela ainda, geralmente, ela não vai estar ainda alfabetizada. Claro que existem crianças que são um pouco mais avançadas, que já vão começar a ler, a escrever, né? No maternal, mas não é o caso. Em todo caso, não é o intuito do maternal, né? Do último ano do maternal, que a criança já saia fazendo tudo isso. É no CP, né? Clássico Préparatoire, que é o primeiro ano do ensino fundamental, que vai realmente acontecer aí o processo de alfabetização. E como acontece a rotina das crianças? O que elas fazem o dia inteiro na escola, né? Então, elas têm aula segunda, terça, quinta e sexta. Na quarta-feira não tem aula, então os pais que trabalham aí, geralmente eles colocam os filhos no que eles chamam de centre de loisir, então é um centro de lazer ali, que vão ficar com as crianças o período todo, né? O período que eles estão trabalhando, quando não tem aula. E nos outros dias as crianças vão para a escola. Geralmente a escola começa de 8h30 até 4h30 da tarde. Então a criança vai tomar seu café da manhã em casa, né? Vai para a escola, vai almoçar na escola. As escolas públicas na França tem a cantina, que oferece ali uma comida, né, para todo mundo. Existe a possibilidade de você levar a sua própria comida de casa, né? Uma marmitinha para criança, para ela comer a comida de casa. Depende da escola. Se a escola vai aceitar, pode ser que tenha escolas que não aceitem que você traga comida de fora e tem que comer a comida dali mesmo. Mas, no geral, como são crianças pequenas, eles têm essa flexibilidade, né? Porque sabe que criança às vezes é um pouco difícil para comer. Eles têm essa flexibilidade que a criança traga a comida da própria casa. E apesar de parecer um período longo aí, né? Das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, a criança não vai ficar sentada ali fazendo atividade, né, pintando, escrevendo o tempo todo, não. Eles vão ter as atividades daí dentro da sala de aula, vão ter as atividades no exterior, né, então geralmente se você estiver andando aqui na França, você vai ver aquele grupo de crianças ali andando em fila, eles vão levar as crianças no parquinho, vão levar as crianças em museus, em outros locais, e vão fazer algumas atividades extra, né, fora da sala de aula. Atividades também, eles têm a parte atividades físicas também, então a criança não vai ficar o tempo todo ali enfurnada em uma sala de aula todo esse tempo. Ela vai fazer atividades diversas durante todo esse período aí. E como eu falei que a escola vai até as 4h30 da tarde, você deve estar pensando, e será que os pais, como é que eles fazem? Eles vão sair todos aí 4 horas da tarde, eles estão saindo do trabalho para ir buscar as crianças. Existem pais que fazem isso, mas na maioria dos casos, realmente a escola, geralmente eles têm o que chamam de garderie, que é um local que as crianças vão ficar ali depois da sala de aula ali. Então, as crianças vão fazer tarefa, né, no
maternal ainda não tem tarefa, geralmente, mas eles vão ficar ali brincando, né? Ter mais atividades ali de lazer pra eles ficarem brincando até a hora dos pais irem buscar. Geralmente eles ficam abertos até entre as 4h30 e 6 da tarde, né? Os pais vão buscar durante esse período e levam de volta pra casa. Ou tem alguns pais que trabalham ou não podem buscar. Tem a babá, né? Que vai buscar, às vezes vai buscar às 4h30 ou vai buscar ali depois da galeria e levar até a casa. E olha, se você gostou desse vídeo aqui falando sobre maternal na França, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui, onde eu falei como funcionam as escolas da França e uma pincelada geral em como funcionam as escolas na França. Então vem comigo nesse vídeo aqui pra você ficar sabendo tudo.